Agora eu vou com o Lucas Moura ao vivo, porque esse assunto é extremamente sério. Caso Emily. Acontece hoje o júri popular do homem que matou o ex-sogro porque não aceitava o fim do relacionamento com a filha da vítima. O crime aconteceu em dezembro de 2021, no bairro América. E o pai que foi assassinado conseguiu salvar a filha, que no momento dos tiros estava com o filho nos braços. Lucas Moura, direto do Fórum Gumercindo Bessa. Boa noite, Lucas. Como é que estão as coisas por aí? Mariana, mais cedo, quando nós trouxemos os destaques aqui do Cidade Alerta, eu trouxe a informação de que a defesa estava em seu pronunciamento, em alegações finais, no momento último em que tanto a defesa quanto a acusação podem apresentar as suas alegações, e esse momento segue. A defesa tem 1h30, o Ministério Público fez uso de 1h30, a defesa faz uso de mais de 1h30, isso se não houver réplica e tréplica, porque o Ministério Público, se quiser a réplica, terá mais 1 hora, a defesa mais 1 hora também. É um procedimento exaustivo mesmo, para quem está acompanhando, somados esses tempos que eu passei para vocês, esse momento final do júri pode chegar a até 5 horas, mas é necessário para que todos os fatos sejam esclarecidos e apresentados aos membros do júri, pessoas da sociedade como nós, que terão o dever de decidir a respeito da culpa ou não por parte do réu que está sendo julgado. Nesse crime, Mariana, como você disse, você fez uma excelente introdução, nós temos uma situação emblemática. À época, esse caso repercutiu e repercutiu bastante. Nós temos a situação em que um homem, um jovem de 19 anos, ainda jovem, à época ele tinha 19 anos, e insatisfeito com o fim de um relacionamento, primeiro há uma briga entre o casal. 2 jovens, ela ainda menor de idade, ele já com 19 anos. Há uma briga entre o casal, ele, mesmo sendo maior, expulsa ela de casa, mas depois, por algum motivo, se arrepende. Se arrepende de ter finalizado essa relação. E pede para voltar, para ter de novo esse relacionamento. Ela, obviamente, a Emily, que é envolvida nesse caso, decide que não queria mais voltar. Inclusive, seguiu a vida dela. Conheceu, inclusive, uma outra pessoa que a tratava muito melhor. Inclusive, um companheiro com o qual ela está até hoje. O fato é que ele não aceitou esse fim de relacionamento. Ele começa a agir, começa a ameaçá-la através de mensagens. Há, inclusive, informação por parte da família que ele teria, inclusive, apedrejado o carro do pai da Emily antes de matá-lo. E, em um determinado momento, em um determinado dia, ele decide ir à casa do ex-sogro. Ele chega à casa do ex-sogro e, no momento em que ele vê a Emily, ele dispara contra a Emily. O pai, para proteger sua própria filha, entra na linha de tiro, entra em luta corporal com o réu e acaba sendo atingido por vários disparos. Porque no momento em que o pai da Emily cai no chão, vários disparos são feitos contra ele e o réu, o Everton, sai correndo em disparada, com uma imagem, inclusive, ficou muito divulgada na época, pela rua, em disparada com uma caminhonete prata. As imagens são impressionantes, o caso ele é impressionante, é um caso terrível. E dentro desse contexto, Mariana, desde 2021 que a gente vem acompanhando esse caso, à época, a Emily, com 16 anos, ela deu entrevista para a gente, mas deu entrevista sem aparecer. De lá para cá ela não falou com ninguém, ela não deu mais nenhuma entrevista. E hoje, no dia do júri popular, do homem que, segundo ela, tentou matá-la, do homem que matou o pai dela, ela está aqui ao nosso lado e vai conversar conosco nesse momento, pela primeira vez, depois de tudo isso, falando novamente à imprensa, mas também pela primeira vez aparecendo, mostrando o seu rosto para poder contar toda essa história. À época, a Emily tinha 16 anos, hoje ela tem 19. Emily, eu já fiz uma introdução aqui do caso. Se em algum ponto algo pode ser corrigido, você pode ficar à vontade para me corrigir. Mas antes de falar sobre o caso em si, eu quero saber como é que está o procedimento do júri aqui. É um momento difícil, né? Você me relatou, inclusive, que a sua tia chegou a passar mal, né? É um momento muito difícil, onde a gente tem que relembrar tudo, né, que a gente passou. Foi um momento de terror. Hoje, já fazem 3 anos do acontecido, mas a nossa vida já não é a mesma, a gente já não vive mais do mesmo jeito. A minha tia, ela tem problema nos nervos, acabo tendo crise de ansiedades. E nesses momentos pioram, né?
porque a gente tem que relembrar tudo e são os mínimos detalhes que a gente tem que relembrar. E acaba sendo difícil para a gente que está aqui. De fato, houve a tentativa de homicídio contra você e o homicídio contra seu pai. Isso mesmo. Eles querem alegar que não teve o homicídio e nem a tentativa de feminicídio. Dizem que foi só uma legítima defesa e que não teve a tentativa de feminicídio. Mas o Gladson, ele foi lá dizendo ele para buscar a minha filha. Mas quem vai buscar uma criança armado? Ele já vinha me ameaçando há alguns dias atrás e ele foi sem intenção nenhuma. Não dá para entender. O que é que acontece quando ele chega lá? Ele é recebido por seu pai, não é isso? Isso, por o meu pai e por Cristiane, que é a minha madrasta, que ela depois aqui hoje também, certo? Ela não está aqui porque ela mora em São Paulo, mas acaba sendo um pouco chato para ela também, né? Por mais que ela não esteja aqui. Ele foi recebido por Cristiane e por o meu pai. Eu fiquei na porta, são 2 portas, eu fiquei entre uma porta e outra. A Cristiane pediu para ele sair de lá. Ele dizendo, mas eu só quero pegar minha filha. Ele deu o primeiro disparo contra mim e foi aí que o meu pai entrou na frente para salvar a minha vida, né? A princípio ele não tinha te visto. No momento que ele te vê, ele faz um disparo, é isso? Exatamente. Eu estava na porta, quando ele me viu, aí ele sacou a arma e deu o primeiro disparo que acertou na porta. E aí o meu pai vendo essa situação, ele me empurrou, entrou na frente, deu a vida dele pela minha. No momento que seu pai entra, ele tenta desarmar o seu ex-companheiro, o Everton, né? É isso não? Gladson? Isso. Então eu errei o nome. Foi. Gladson Fabrício. Peço desculpas ao pessoal que está nos acompanhando. Mas ele tenta desarmar. Não. Como é que aconteceu então? Ele entrou em luta corporal para tentar te livrar da linha de tiro? Isso, para tentar, porque ele queria entrar dentro da casa para efetuar outros disparos contra mim e o meu pai queria só que ele fosse embora. Entrou em luta corporal o meu pai e a Cristiane contra ele para ele ir embora. E ele não foi? Não. O meu pai caiu e ele descarregou o revólver que ele estava no meu pai. Já com seu pai no chão? Isso. O que você espera que aconteça hoje aqui? Eu só quero justiça. Todos nós que estamos aqui, a gente só quer justiça. Porque a nossa vida já não é mais a mesma, né? A gente vive amedrontado, com medo de que aconteça mais alguma coisa. Por mais que ele esteja preso, a gente sabe como que funcionam as coisas aqui no Brasil, né? Saber que ele está preso te dá mais tranquilidade para você poder até seguir com sua vida? Sim. Você fica mais tranquila sabendo que ele está preso? Fico. Com Você certeza. espera que ele continue assim? Com certeza. Bem, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. É importante dizer, Mariana, o nosso compromisso é sempre com ouvir todos os lados. Assim que eu cheguei aqui, antes mesmo de conversar com a Emily, eu já procurei os advogados do réu, conversei com os advogados, disse que nós faríamos uma entrada ao vivo. Eles apresentaram os argumentos que eles têm, eles negam a tentativa de feminicídio, como a própria Emily disse, inclusive, diz que não houve esse disparo, eles negam que tenha sido uma situação de homicídio contra o pai da Emily, segundo eles, foi uma situação de legítima defesa, é o que eles argumentam. Tentamos conversar com mas a gente entende, eles estão num momento importante do júri, disseram inclusive que a gente poderia fazer o que quisesse, fazer as nossas gravações, que eles iriam se pronunciar depois, sem nenhum tipo de problema, e a gente aguarda para a gente saber, finalmente, depois que voltar a falar em réplica o Ministério Público, depois que falar em réplica a defesa, para que a gente saiba finalmente qual será o resultado, que sentença sairá desse júri, que com certeza é uma sentença muito aguardada, Mariana. Muito aguardada, eu fiquei realmente emocionada aqui com o relato dela, né? Um pai que empurra a filha para salvá-la e infelizmente perde a vida. Ô Lucas, quando você tiver qualquer outra nova informação, chama a gente, tá?